Boa tarde, irmãos de Caldas. Boa tarde aos irmãos que nos ouvem. De novo quero aqui expressar a minha saudade dos irmãos, a ansiedade de poder logo nos encontrar novamente, né, para fazer os nossos cultos, os nossos encontros na igreja, que são importantes. E enquanto isso, nós temos que obedecer a Deus e guardar a quarentena até que tenha uma resposta mais clara a respeito daquilo que nós temos que fazer. Então, isso não quer dizer que nós temos esquecido dos irmãos, nós temos orado, lembrado dos irmãos nas orações e desejado que Deus conforte, console e dê sabedoria para tomar as decisões nesses dias de pandemia, né, de crise nacional e também crises internacionais. Sempre lembrando que nós temos um Deus que reina, que governa sobre todas as coisas. Já falamos em áudios, em vídeos passados, né, que Deus é o Deus que está reinando sobre esse mundo e que nada pega a Deus de surpresa. E que tudo isso estava dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos de Deus. E pelo menos 3 coisas a gente pode aprender com essa crise da parte de Deus, lembrando que, primeiramente, Deus está renovando a sua igreja, purificando a sua igreja por meio dessa crise. Também acredito que Deus está chamando homens e mulheres ao arrependimento dos seus pecados. E lembrando também os irmãos que Deus, por ser um Deus santo, Ele trará juízo sobre a terra, uma vez que nós temos vivido em dias em que o ser humano virou as costas para Deus e muitos pecados têm sido cometidos contra Deus. Então, naturalmente, Deus não vai ficar em silêncio, Ele vai responder. E as formas que Deus muitas vezes responde ao pecado humano é trazendo então calamidades sobre a raça humana, e para que ela então entenda que Ele é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Então, essas 3 coisas são importantes nós entendermos. Um chamado ao arrependimento, uma renovação da igreja de Cristo verdadeira, e também acreditamos que Deus está fazendo justiça, trazendo juízo sobre o pecado da humanidade, sobre os nossos pecados. Então é importante que nesses dias a gente tenha essa visão bíblica e correta a respeito de Deus e das suas ações sobre a vida humana, sobre esse mundo que é dele, que ele criou, e como é que Deus trata o pecado. Eu quero continuar então, irmãos, falando sobre as perfeições de Deus, como nós já temos falado aí ao longo desse período, né, de quarentena. Então nós temos falado já de algumas perfeições de Deus, de alguns atributos de Deus. Já falamos da sua santidade, falamos também da sua justiça, do seu juízo, da sua bondade, da sua misericórdia. Nós temos falado sobre isso, da sua soberania, o controle absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. E hoje nós gostaríamos de continuar isso, falar um pouco mais das perfeições de Deus, porque eu acredito piamente, assim como um crente que sou, e assim como os irmãos também são crentes, acredito que o consolo, que o conforto de fato para nós é o conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, é melhor para todas as áreas da nossa vida. Nós vamos aprender a lidar com elas de maneira muito mais sábia do que aqueles que não conhecem Deus. Estava conversando com meu filho ainda ontem, né, e ele perguntou para mim como é que ele pode ter certeza, segurança da salvação dele. E eu falei para ele que é a mesma coisa que eu estou falando para os irmãos, que a segurança que nós temos é as Escrituras, então eu preciso confiar nela. Então eu peguei alguns textos bíblicos e comecei a ler com ele sobre fé, sobre a confiança em Deus. E o que eu disse para ele é o que eu vou dizer para os irmãos aqui, né? Eu disse: olha, filho, a certeza que você tem da sua salvação é quando você lê as Escrituras, você entende as promessas de Deus e você crê nelas. Por exemplo, vamos lá para João 3,16. Ele abriu lá, leu. Eu falei: então,
por exemplo, Deus está dizendo da grandeza do amor que Ele demonstrou para você, o fato dele mandar o filho dele para morrer no seu lugar, e ele diz que aquele que crê no filho tem a vida eterna. Você crê nisso? Você fala, eu creio. Então isso é a garantia que você tem. Então as escrituras, a única regra de fé e prática, é o alicerce que você tem, é a estrutura que você tem para você crer nas bênçãos de Deus, na pessoa de Deus e nas promessas de Deus. Então, o que as Escrituras falam sobre Deus, creia. É assim que você então tem a certeza da sua salvação. E depois li outros textos com ele, fui explicando também, né, a respeito disso, para mostrar então que Deus quer que nós creiamos nele de acordo com as Escrituras. Então, assim também eu farei com os irmãos aqui. Então, como é que eu posso aumentar a minha fé no Senhor? Como é que eu posso aprender a crer em Deus? Lembre sempre disso, você só pode crer em Deus se você crê nas Escrituras. Lembrando que, ainda que há um aspecto emocional na fé, mas primeiramente a fé, ela vem pela razão, pelo conhecimento das verdades que Deus fala a respeito dele. Então eu creio nisso e naturalmente, na medida que eu vou estudando as Escrituras, eu vou aprendendo de Deus, eu vou crendo naquilo que Deus falou, e é assim que a minha fé vai aumentando no Senhor. Então crer em Deus, aumentar a fé em Deus, implica você crer exatamente naquilo que Ele diz que você tem que crer. Não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que Deus quer que nós venhamos a crer nele. Hoje eu vou falar um pouco sobre a supremacia de Deus, sobre todas as coisas. E para isso, então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Isaías capítulo 40, que é o texto que nós vamos então refletir nessa tarde. E como eu tenho falado para os irmãos, se eu não conseguir concluir o raciocínio em um vídeo, eu farei outros vídeos para nós podermos então desenvolver essas reflexões a respeito do ser de Deus, das perfeições de Deus. Então vamos para Isaías 40, a partir do verso 12, e nós vamos meditar então um pouco aqui no livro de Isaías, que diz assim, a partir do verso 12 de Isaías 40. Diz assim a palavra do Senhor. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um êfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou a sabedoria? Ele mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocaustos. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias, de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre a redondeza da terra, os moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e numa tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai o alto aos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel,
O meu conselho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Fizemos a leitura então de Isaías 40, do verso 12 até o verso de número 31. Vamos orar a Deus. Senhor, conceda-nos graça para que possamos te conhecer mais, ó Deus. Alimenta o nosso coração com a tua pessoa bendita e ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor, conforme a tua palavra. Abençoe os irmãos aqui de Caldas Novas, confortando, consolando e encorajando seus corações e dando a certeza que tu és um Deus presente, um Deus que cuida e ampara o teu povo. Também, ó Deus, oramos por aqueles irmãos que porventura têm nos ouvido e acompanhado as nossas mensagens, ó Deus, que sejam eles edificados por ti mesmo e fortalecidos por ti mesmo, e que o Senhor seja honrado, ó Deus, e glorificado na vida deles. Que ao ouvirem a palavra, Deus tenha certeza que o Senhor falou com eles, falou aos corações, e Senhor, permita-nos que a nossa fé ela aumente cada vez mais no Senhor, de acordo com a tua palavra. Abençoe os momentos que aqui vamos estar, ó Deus, é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Amados irmãos, eu acredito que não há uma outra fonte de consolo para nós a não ser as Escrituras. Eu tenho enfatizado bastante aos irmãos e os ouvintes que a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é Deus falando conosco. A preocupação de toda a Bíblia, irmãos, não é de falar de Adão, não é de falar de Abraão, Isaac, Jacó, ainda que esses homens foram verdadeiros e que andaram com Deus e viveram com Deus e também foram abençoados por Deus. E principalmente, e lembrando que também a Bíblia ela não está preocupada em resolver todos os nossos problemas. Não é essa a ênfase dela. Embora eu acredito que essas coisas aconteçam na medida que nós vamos conhecendo e estudando as Escrituras. Mas a ênfase das Escrituras é dizer para nós quem é Deus. Quem é Deus? E fazendo isso, nós conseguimos então, conhecendo a Deus e obedecendo a Deus de acordo com as Escrituras, eu acredito que a maioria dos nossos problemas, ou todos eles, serão resolvidos por meio do conhecimento de Deus. Mas eu quero focar aqui e dizer para os irmãos que a preocupação da Bíblia, então, é dizer para nós quem é Deus, como Ele quer ser crido, como Ele quer ser obedecido, como Ele quer ser adorado e como Ele quer que nós venhamos a servi-lo. E por isso, então, Ele nos deu as Escrituras para que nós possamos, por meio dela, aprender dele e assim, então, viver para a honra e para a glória de Deus. E, naturalmente, vivendo para a glória de Deus, nós também desfrutamos do ser de Deus na nossa vida. Então, eu estou enfatizando bastante isso para tirarmos algumas mistificações que são feitas muitas vezes com a Bíblia, como se ela fosse um amuleto que você abrisse lá o livro e de repente, surge uma ideia ali onde seus problemas todos serão eliminados. Não. A Bíblia ela tem como propósito principal mostrar para nós quem é Deus, quem é o Deus que nos trouxe à existência. Por isso que se você contar todos os nomes de Deus na Bíblia, vai ser muito mais mencionado o nome de Deus do que o nome de qualquer uma outra pessoa. Os demais, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi, Elias, Isaías, são chamados coadjuvantes, né? Aqueles que são chamados por Deus para viverem ali, mas o ator e o autor principal das Escrituras é Deus. Então Deus quer que nós o conheçamos e conheçamos aquilo que Ele está fazendo. Então é importante enfatizar isso, porque a Bíblia está se preocupando em dizer para nós quem é Deus.
E vamos ver então aqui como que Isaías apresenta a Deus. Lembrando que Isaías foi um profeta do Reino do Sul, do Reino de Judá. É possível que já nesse período de Isaías o Reino do Norte já tivesse sofrendo então o exílio, né, indo para o exílio ou sendo destruído pela Síria. E a Síria nesse período de Isaías era uma nação muito poderosa, e a Babilônia estava se despontando como uma nação forte, mas ainda a Síria que é que comandava. Então nesse período é que Isaías vem então anunciando a mensagem profética do Senhor para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém. E lembrando que aqui, se aproximando do capítulo 40, normalmente o povo, quando passava por algum tipo de problema, principalmente de ordem internacional, por exemplo, se uma nação sofresse ameaça de uma nação mais forte, naturalmente o que eles faziam? Ou faziam uma aliança com essa nação, se submetendo a ela, pagando impostos para ela, para que ela então a protegesse, né, e não permitisse que outras nações invadissem, ou então entrava em guerra. Mas nesse contexto aqui, como a Síria estava ficando muito forte, naturalmente isso estava trazendo um certo temor para Judá, e parece que Judá já estava querendo fazer aliança com as nações, ou até mesmo com a própria Síria ou Babilônia, para garantir a sua proteção, a sua segurança. E é nesse contexto então que Isaías vem trazendo a mensagem para o povo de Judá, para mostrar que Deus é maior do que as nações, Deus é maior do que os exércitos humanos, e não há poder que seja maior do que Deus. Então o capítulo 40, a partir do capítulo 40 de Isaías, nós vamos ter aqui diversas mensagens de consolo, de conforto da parte de Deus, e Isaías faz isso mostrando quem é Deus, mostrando que Deus não esqueceu do seu povo, que Deus é fiel às suas promessas, mostrando que Deus há de cumprir aquilo que ele prometeu aos antigos, né? Abraão, Isaac e Jacó, que a aliança dele, o pacto dele ainda continua firme, e que Deus continuará sendo o pastor de Israel, cuidando de Israel, apesar dos problemas que o povo estava enfrentando, e enfrentando com justiça, porque o povo havia pecado contra Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Isaías, nós já falamos isso aqui em alguns vídeos passados, né, que o povo de Judá, Deus compara eles com o povo de Sodoma e Gomorra. Então eles haviam cometido muitos pecados contra Deus. Idolatria, imoralidade, ganância, falsidade. Eles, uma prática religiosa falsa, muitas vezes, eles iam adorar a Deus, mas só adoravam da boca para fora, e só cumpriam os rituais que tinham que cumprir, mas na verdade o coração deles estava longe de Deus. Durante a semana pecavam grandemente contra Deus, aí chegava no final de semana queriam ir adorar a Deus, então Deus está irado com isso e tratando com eles. Mas por causa do coração duro, o povo também se tornou um tanto que incrédulos com relação a Deus, e estavam então querendo fazer aliança com nações para poder então se proteger dos perigos. E Deus diz: não, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que fez uma aliança com Abraão, um Deus que cumpre aquilo que ele havia cumprido, ou melhor, que ele havia prometido. Então, quando a gente vai para o capítulo 40 de Isaías, a partir do verso 12, então nós temos aí uma manifestação ou uma revelação da grandeza de Deus, dada por Isaías. Isaías então diz aí o seguinte, a partir do verso 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? É importante que essas perguntas retóricas que Isaías faz, irmãos, é para demonstrar o seguinte, que se os céus é grande, se a terra é algo também grande, se os mares aí são grandes, ele está demonstrando aí que Deus, o Criador de todas as coisas, é maior ainda do que tudo isso. É maior do que tudo isso. Então, quando nós falamos da supremacia de Deus, nós estamos falando que Deus se exalta acima das coisas maiores que podem existir. Vamos imaginar os irmãos aí, a pergunta que Isaías faz é a seguinte: quem na concha da sua mão
mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Então veja que Isaías pega coisas grandes que nós temos. Vamos pensar que quando nós olhamos para os mares, como é grande o mar, não é verdade? E aí ele diz, quem que mediu na concha das suas mãos? Vamos olhar para os céus, e acredito que Isaías está falando não só dos céus onde as aves voam, mas também onde estão as estrelas, os astros, o universo. E nós sabemos que tudo que é criado tem um fim. Tem um começo, tem um fim, né? Tem um limite. Nós sabemos que o universo ele tem um limite, só que nós não sabemos onde está esse limite do universo. Mas, para nós, a impressão que dá é que o universo é algo infinito. Mas, quando Isaías fala de Deus maior do que o universo. Maior do que o universo. Então, Deus é maior do que os mares, Deus é maior do que o universo. E ele diz mais ainda aí, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os seus outeiros em balança de precisão. E os irmãos sabem que a quantidade de poeira, né, de pó, de terra que nós temos nesse planeta que nós vivemos, também é uma quantidade que nós não conseguiríamos contar. Mas observe que Isaías usa uma linguagem aqui e diz, quem mediu, né, essas coisas em balança de precisão? Então, se a terra é grande, Deus é maior do que ela ainda. Então, nesse sentido, irmãos, Isaías, ele, para convencer o povo, para que eles não colocassem o coração em nações, em poderes humanos, em governos, em autoridades, o que Isaías faz? Ele confronta, então, ele faz um contraste entre a capacidade humana e a capacidade de Deus. Ele mostra então a grandeza de Deus, porque Deus é o criador de todas essas coisas, desse universo que nós chamamos de infinito, desse mar que nós não podemos medir a quantidade de água que há, né, do planeta Terra como um todo, né, a sua quantidade de coisas que há, e Isaías, se colocando Deus diante disso, é como se Deus medisse a palmos cada coisa dessas, para mostrar que Deus é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. E ele faz isso então para chamar a atenção do povo de Judá e de Jerusalém, para mostrar, olha, o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou para fazer parte do povo dele, é o Deus que é maior do que todas as coisas. É maior do que os céus, é maior do que a terra, é maior do que os mares, e não há nada que seja maior do que Deus, em todos os sentidos. Então, irmão, isso aqui, irmãos, é uma revelação de Deus para nós, de quem Ele é. Quando você lê Isaías e compreende isso, você precisa entender que você está ouvindo Deus falar com você quem Ele é e como é que você deve crer nele. Entenda que a fé não é uma coisa que nós inventamos, veja bem. Quando a Bíblia diz que nós temos que crer em Deus, nós precisamos crer em Deus exatamente de acordo com aquilo que a Bíblia diz que nós temos que crer nele. Então aqui, Isaías ele demonstra algo para nós importante, que Deus é aquele que é maior do que os céus, é maior do que a terra, é maior do que os mares. E que para ele essas coisas são tão pequenas que como quase que se fosse nada para Deus. Porque Deus trouxe tudo isso à existência. Deus trouxe tudo isso à existência. Então esse é o Deus que nós acreditamos. Então, ao invés de você confiar em forças da natureza, ao invés de você confiar no poder humano, na capacidade humana, você precisa olhar para o Deus das Escrituras e depositar a sua fé exatamente como Ele diz que Ele é. O Criador, o Senhor, aquele que é maior do que todas as coisas. Do que todas as coisas. Então, do verso de número 12 até o verso 12, aí, como nós lemos, então a chamada de atenção de Isaías é: as águas podem ser medidas a palmos, os céus também, e a terra também. Agora, veja que Isaías pega coisas grandiosas. Os céus é uma coisa grandiosa, acredito que ele está falando do universo aqui. A terra é uma coisa grandiosa. E também aqui os mares são coisas grandiosas. Ele diz, só que não se comparam à grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Deus está além dessas coisas.
Deus está sobre essas coisas. Deus está acima dessas coisas. Deus é supremo acima do mar, acima do universo e acima da terra. E é esse Deus que Isaías chama o povo de Judá para confiar nele, crer nele. Porque ele é o Criador, é o Senhor de toda essa extensão de céus, de mares e de terra que nós podemos ver com os nossos olhos, e também aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus é Senhor e é maior do que todas essas coisas. Então, irmãos, eu vou voltar no outro áudio para nós continuarmos essa reflexão, mas alertando os irmãos que é esse Deus que nós temos que crer, é nesse Deus que nós temos que confiar de acordo com as Escrituras. Eu voltarei no próximo áudio e nós vamos continuar falando sobre isso. Deus abençoe os irmãos e vamos continuar daqui a pouco.